A gente volta para falar sobre economia. Um dia depois do Banco Central manter os juros, a Selic, o dólar sobe após as críticas de Lula ao Banco Central. E o economista André Perfeito gentilmente nos atende mais uma vez, participa aqui do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, André? Como sempre, uma honra. Muito obrigado. Boa noite. Agora, André, o dólar comercial chegou a 5,46. Aliás, eu vou pedir para o André acionar o seu áudio. Acho que o seu áudio está desligado, eu não consegui te ouvir, André. Mas, de qualquer forma, você está me ouvindo, eu já vou te perguntar. R$ 5,46. Em mais críticas feitas pelo presidente Lula ao presidente do Banco Central nessa semana e agora a crítica aos juros. Por que o mercado é tão vulnerável em relação a essas críticas? Por que isso mexe também com o mercado? Agora sim, boa noite, bem-vindo. Boa noite, espero que o áudio esteja funcionando agora. Tudo bem, Thiago, tudo certo. Acho que sim, tá tudo bem, então vamos lá, né? Bem, olha, o mercado hoje, ele reagiu, né, à decisão do Banco Central, né, que foi uma decisão, na minha opinião, muito sábia, no seguinte sentido. O Banco Central, por parte do Campos Neto e da diretoria mais próxima da leitura dele, de que é necessário segurar os juros por conta de pressões inflacionárias mais difusas, né, conseguiram estabelecer o fim do ciclo. Ótimo. E também você teve do lado dos economistas da diretoria, que entendia até que poderia ter um corte mais forte, continuar tendo corte, né? Eles entraram e fizeram a unanimidade que era necessária. Isso pode colocar um pouco a bola no chão, por assim dizer. E por mais contraditório que pode parecer, Thiago, o não cortar a taxa de juros dessa forma significa corte de juros, porque isso aí pode acalmar o mercado no horizonte mais longo, o que faz os juros cair. Aí a pergunta que fica, por que hoje não aconteceu isso? Hoje foi um dia onde o juro nos Estados Unidos subiu mais de 1%, tanto de 10 ou de 30 anos, que são muito sensíveis, né? E, sem dúvida nenhuma, a fala do presidente Lula corrobora com uma visão ainda de certo desconforto do mercado, né? Ninguém acha que o mercado vê ainda de forma resolvida a questão. Mas eu vou te falar que eu fiquei bastante... vou dizer entusiasmado, mas eu fiquei bastante esperançoso com o comunicado de ontem, porque finalmente parece que vai se estabelecer um pouco mais a boa vontade entre os dirigentes do Banco Central para organizar essa discussão. Agora, André, dentro de toda essa discussão, porque há críticas contra o Banco Central, contra o Comitê de Política Monetária, mas foi uma decisão unânime, né? Isso mostra que, por mais que haja uma indicação, que não deixa de ser uma indicação política, né? Há uma certa blindagem, ou seja, há uma discussão técnica que deve ser feita por qualquer agente econômico, não é? Eu acho que a dimensão política sempre vai ter de um jeito ou de outro. Que a gente tem que construir aos poucos. E por isso a responsabilidade é tão grande do Roberto Campos Neto, né? Porque é o primeiro presidente nesse modelo. Todo mundo está testando, eu acho que faz parte desse momento, né? Eventuais desconfortos. O presidente Lula, ele sem dúvida nenhuma não gostou do que ouviu, mas ele também foi um político bastante hábil. Vou falar um negócio que eu espero que ele me entenda, né? Nos ouvindo aqui, né? Que é o seguinte, ele está criando uma espécie de hedge. O que é isso no mercado financeiro que ele fala? É como se ele estivesse falando, olha, eu estou tentando fazer a economia crescer, mas não estão deixando. Politicamente, isso daí é um movimento que qualquer presidente faria, eu acho. A gente tem aí um ano eleitoral, a gente sabe que é assim. Agora, o mercado, o que ele está querendo estabelecer é o seguinte, ok, vocês pararam o corte de juros, isso daí vai estancar ou estabilizar as expectativas de inflação e a inflação propriamente? Eu acredito que tem espaço para isso, sim. Uma, porque a despeito de todo o ruído que teve, os dados de inflação não estão fora de controle, né? Tem uma inflação que tem persistência por conta de serviços, porque o desemprego está caindo, vai ter alguns ruídos de alimentação ainda por conta até da tragédia do Rio Grande do Sul, mas não só, mas também por conta disso, mas não está fora do lugar. E acho que a gente chegou no bom tom agora, porque ao estabelecer a unanimidade, os dois lados da discussão resolveram, olha, eu acho que é melhor para a gente criar um espaço de convergência e tentar fazer os juros mais longos caírem, do que tentar lutar pelo curto prazo, né, da taxa Selic caindo, por exemplo, e perder a batalha do longo prazo. Eu acho que isso daí foi muito sábio mesmo
da parte de todos os envolvidos na diretoria do Copom. André, o que vai ser primordial daqui para frente para que o Banco Central, de uma certa maneira, retome a redução da taxa? Ou seja, o que mais vai pesar a partir de agora? Claro que tem o cenário fiscal também, que pesa muito em relação a isso. O dólar, como a gente falou no começo, que de uma certa maneira pressiona a inflação também. O que mais vai pesar na próxima reunião do Copom daqui ainda mais de um mês, né? Isso. De 45 dias, Isso. geralmente, as reuniões do Copom. Olha, eu acho que você tem duas dimensões ali. Uma, vamos ver se a inflação se mantém ainda sob controle, né? A gente tem alguns indicadores que mostram mais alta um pouco, né? De novo, não está fora do controle de jeito nenhum, né? O que a gente está vendo é que existem preços. É que nós, economistas, a gente tenta antecipar a inflação vendo os núcleos, né? Vendo o que é mais volátil. E, de fato, não veio tão bom, mas também não é o fim do mundo do jeito que está. O que está me chamando a atenção, Thiago, é o seguinte: o Banco Central brasileiro optou por parar o processo de corte de taxa de juros. Não tem problema, acho que faz sentido dentro de toda uma análise que dá para ser construída a partir daí. A questão é que se os Estados Unidos, de fato, começar a cortar a taxa de juros, a gente vai ficar nesse contrapé. E é isso que eu estou observando que deve acontecer no segundo semestre. Eu imagino que isso daí vai ajudar o Banco Central até cortar a taxa de juros, não esse ano, mas para o ano que vem, como o mercado espera. O mercado espera corte ano que vem de taxa de juros. Mas vai se confirmar esse cenário mais benigno para a Selic ao longo de 2025. Ou seja, se cortar lá nos Estados Unidos, aí é mais uma justificativa para que haja corte aqui, é isso? Exatamente, né? Quando os Estados Unidos corta a taxa de juros, ele dá mais graus de liberdade, por assim dizer, para a política monetária no Brasil. E mais do que isso, o dólar está ficando forte contra o real por vários motivos que a gente já tocou aqui na nossa conversa. Mas tem uma outra questão também que é importante, que é o seguinte: o dólar tende a ficar fraco se os juros lá caírem. Então isso daí, perceba, né? Isso daí vai se retroalimentando. E tem outras questões no meio do caminho. Por exemplo, a gente está com uma balança comercial positiva, o que é um sinal de entrada de dólar aqui. Se o dólar sobe, ou seja, o real ficar fraco, em tese a gente tem mais espaço até ainda para algum tipo de entrada de dólar, ponto de balanço comercial. Então tudo isso em conjunto vai criar espaço aí para um debate um pouco mais sereno. Eu espero que a palavra é essa, Thiago, serenidade. Eu espero que isso que tenha ao longo do segundo semestre. E só mais uma questão sobre corte de gastos por parte do governo, sobre acerto das contas públicas. Você pessoalmente tem alguma perspectiva mais positiva? Porque nessa semana a gente teve, né, reuniões do presidente falando em corte de gastos, corte de despesas, mas muitas vezes não se acredita que isso vai realmente sair do papel. Talvez seja uma tentativa, ou pelo menos mostrar que há uma preocupação do governo para tentar acalmar também o próprio mercado. Você concorda com isso? Olha, eu acho que tem uma tentativa, né? Mas assim, de novo, eu não acho que vai ser nada. Por mais que o presidente esteja falando que está interessado, eu acredito que, no fundo, ele tem interesse mesmo em tentar estancar esse problema. Só que tem que lembrar o seguinte: esse ano, a gente lembra a discussão fiscal que a gente teve? Não vai se atingir o resultado de superávit, né? Por que não ia se atingir? Porque o presidente já tinha determinado que ele queria fazer investimentos através do PAC. É uma opção política dele, e o custo disso é um juro mais elevado, talvez, né? Tem um jogo aí, né? Que faz parte, não tem nada errado, o Banco Central reagir um pouco dessa forma. Isso de um lado. Agora, o que você tem do outro lado, que é interessante na dinâmica dessa discussão fiscal, que além do PAC, você tem ano eleitoral. Vamos ser francos, o Congresso está bastante afoito, né, com receitas. De novo, faz parte do jogo eleitoral. A gente teve uma tragédia no Rio Grande do Sul que é inacreditável que a gente vai ter que gastar dinheiro esse ano. Então, se você me perguntar, a parte fiscal vai melhorar? Eu diria que não. Agora, quer dizer que saiu do controle? A resposta também é não. Mas, de novo, né? O Banco Central precisa do governo, o governo precisa do Banco Central. Eu acho que a melhor coisa é assim, vamos apaziguar, lembrando que o presidente Lula é um político e estamos no ano eleitoral. Então, não é simples a nossa vida, né, de comentarista e de economista. Nesse país está sempre tudo muito imbricado, tudo isso. Sem dúvida. Economista André Perfeito, mais uma vez, participou da programação da Jovem Pan. Muito obrigado, viu, André, pela gentileza e bom descanso. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado.